falar um pouquinho agora dos conceitos e diferenças entre alta disponibilidade e recuperação de desastre. E, em princípio, como dizem, são confundidos, andam sempre juntos, mas você pode ter uma solução de alta disponibilidade que não necessariamente vai ser uma boa solução de disaster recovery. E você pode ter uma solução, um site de disaster recovery que não vai atender para que você tenha alta disponibilidade e vice-versa. Então, basicamente, a gente tem dois pontos, né? Na esquerda eu vou mostrar aí o alta disponibilidade ou ainda high availability e à direita o disaster recovery. Então, o que é alta disponibilidade? Você precisa que o seu sistema, a sua aplicação, seu sistema lá para o seu cliente final esteja sempre disponível e uma falha, seja no hardware, seja em qualquer item que seja parte desse todo para o seu sistema funcionar, uma falha de um item único não pare o seu negócio, não pare o seu sistema, a sua aplicação. Então, é preciso eliminar pontos únicos de falha. Então, de onde vem isso? Você vai ter que ter redundância da sua fonte de energia. Então, se você tem uma empresa que fornece energia, você tem que ter ou um gerador de energia à parte, ou uma outra empresa que fornece energia. E aí você vem descendo para o seu data center e entrando aos níveis de servidor. Dentro do servidor você tem que ter redundância de disco, você tem que ter redundância na sua rede, você tem que ter redundância de switches, você tem que ter redundância de tudo que possa ser ponto único de falha e que a falha de um desses componentes pode trazer o seu serviço para ficar fora do ar. Detecção automática de falhas. Então, a alta disponibilidade. Oi, diga aí. Dúvida não, um comentário para fazer nesse ponto. Na prática, falando até de servidor, eu já vi clientes colocando uma CPU só, física no servidor. Eu perguntei, mas e se essa CPU parar? Eu falei, se parar, a gente vai ter que chamar garantia, fazer alguma coisa. Então, a alta disponibilidade desse cara tá bem fraca, bem baixa. Então, imagina, resolver uma CPU. Como é que resolve uma CPU? Nenhum cara da TI não vai entrar lá e resolver a CPU do cara. Agora, disco... Pode falar. Tudo que é um ponto único, se falhar, der um problema para a sua solução de alta disponibilidade, você tem que eliminar esse ponto único de falha. Disco você resolve com o RAID 5, o RAID 6, RAID 10 e por aí vai. E aí, geralmente, quem cuida disso é o pessoal da storage, mas é importante também que você, ali no papel de gestor ou DBA, tenha conhecimento para discutir com o cara do storage e realmente confirmar se está tudo certo. Detecção automática de falhas, do ponto de que o seu servidor caiu, o seu serviço ficou indisponível. No caso do cluster de Windows, por exemplo, o cluster do Windows vai detectar que a sua rede falhou, o seu servidor caiu, ou coisas do tipo, vai fazer um failover automático, né? E aí esse terceiro item já entra a parte do failover, que é automático e geralmente rápido, porque ele vai só parar o serviço em um lado e subir do outro. Aqui abro um parênteses, que o failover de uma solução de availability groups, em geral, normalmente, é muito mais rápido do que o failover, mais rápido o failover de um SQL Server instalado em failover cluster instances. E aí, no decorrer do treinamento, a gente vai explorar um pouco mais disso aí, porque é mais rápido, como é que funciona cada um deles. E isso daí, Edivaldo, essa velocidade aí depende também um pouco se estiver rodando uma transação gigante lá no transaction log do cara. Isso pode influenciar nesse tempo de failover, Dapper? Pode, no caso de você voltar a sua aplicação no nó secundário, né, que ele vai ter que fazer o undo, redo de todas as operações. No SQL Server 2019, você tem uma solução, uma implementação nova aí, que esse seu undo e redo, ele é feito de uma maneira muito mais rápida e pode voltar ao seu banco muito mais rápido. Isso, imagino, não testei ainda, mas pode também influenciar o seu tempo de failover.
Legal. Então, pensando em alta disponibilidade rápido, o cara se preocupar em não manter transações gigantes lá no servidor de produção, pode ajudar ele aí a reduzir um tempo de parada em uma necessidade de failover entre duas máquinas. Geralmente porque ele vai ter que subir e refazer todas as transações no secundário, né? E aí, tolerância e resposta automática a falhas, né, que é o que eu já falei nos itens anteriores. Você vai ter a possibilidade de que uma falha de qualquer um desses componentes, ou um ou mais deles, de você responder a essas falhas, basicamente tentando subir o serviço de novo, não funcionou, fazendo failover para o nó secundário, ou tentando no nó secundário, não funcionou, fazer para o próximo, e assim sucessivamente. E o Disaster Recovery? Deixa eu fazer uma pergunta desse último aí. Então, o cara lá, DBA ou o cara da infra, olhar lá, recebeu o e-mail que teve uma falha e ter que pegar o caderninho que ele tem lá, sair ligando para um monte de analista, isso a gente não considera uma alta disponibilidade, né? Tem que ser um negócio que tenha resposta à falha sozinho, certo? Alta disponibilidade aconteceu a falha, a sua própria solução de alta disponibilidade vai se resolver e deixar o seu sistema disponível, né? Você tem que ter uma intervenção manual, uma intervenção humana, não é considerado uma alta disponibilidade. E é o que a gente mais vê aí no mercado, esperar o cara da infra, o cara da aplicação mudar o IP, mudar o nome, mudar a DNS, mudar o apontamento. Então, esse tipo de coisa tem que ser pensado aí nessa parte. Exatamente. E aí, partindo um pouco já para a parte do Disaster Recovery, envolve todo um conceito de políticas, ferramentas, procedimentos, documentação do que você vai fazer no caso de um desastre. E aqui no desastre a gente faz diferente de uma falha, né? No caso da alta disponibilidade, se falhou a sua rede de um lado, isso é uma falha, não é um desastre. Um desastre é seu data center pegou fogo, seu servidor explodiu, coisas desse tipo. É claro que tem níveis diferentes de desastres, mas envolve aí algo um pouco mais sério. E aí, nesse ponto, você vai pensar na recuperação do seu negócio e não mais necessariamente de estar disponível dentro de 1 minuto, 2 minutos, mas você vai pensar do ponto de se algo sério acontecer, como é que eu vou fazer o meu negócio, a minha empresa continuar existindo? E aí, nesse caso, você entra fazer um data center em outra cidade, em outro país, na nuvem e assim sucessivamente. Como eu disse aí, ele é geralmente ativado em caso de catástrofes e eventos de maior magnitude, ou, obviamente, você vai fazer testes de disaster recovery e por aí vai. Um outro item importante é que, quando você pensa em recuperação de desastre, você pode aceitar e colocar no seu plano que necessita haver uma intervenção manual. Até mesmo porque pode ser que você não queira um failover automático, por exemplo, então sua aplicação que está funcionando bem, sem latência, para um outro data center que está nos Estados Unidos, ou um outro data center que está na Austrália, ou um outro data center que está em Dublin, por exemplo. Então, isso aí pode aumentar a latência e deixar sua aplicação muito ruim por conta de uma pequena falha. Então, essa intervenção manual é algo que é aceitável e muitas vezes até recomendável, nesse caso. Então, às vezes é melhor ficar ali 5, 10 minutos fora do que tentar fazer lá um failover para o DR que está lá não sei aonde, com delay maior, que o seu sistema vai agarrar e o seu ambiente rápido já voltou rápido, e para você voltar você vai ter outro trabalho e pode ficar mais tempo fora do que se fosse necessário só esperar o ambiente local voltar, por exemplo. Exatamente. Então vamos lá. Fala aí. Vai lá. Então, deixa eu fazer algumas perguntas aí, para que a galera tá aí com dúvida lá na cabeça para fixar esses dois conceitos. Então, a gente está falando aí de alta disponibilidade, aquele negócio que a gente tem que ficar ali se preocupando, caiu, tem que voltar, não posso parar de perder venda,
você fica ali ligado que não pode parar hora nenhuma, que o seu negócio é bem crítico. Então, os dois perdem dinheiro, mas quando você está pensando em alta disponibilidade, você está bem focado em não perder dinheiro nenhum, porque seu negócio é muito crítico e etc, etc. Certo? Exatamente, é isso. Quando a É gente bem fala nesse de ponto. DR, você também está se preocupando com o dinheiro, claro, mas a sua preocupação primeiro com o dinheiro é lá na disponibilidade local. Quando a gente está falando de DR, entra um medo aí de, cara, eu não posso perder dado, a minha empresa precisa continuar, mesmo que ela demore uma hora, um dia para voltar, que seja, não sei como é que é o seu plano, mas aqui eu preciso voltar, se eu voltar, eu estou bem, porque eu consegui fazer minha empresa voltar em outro lugar, em outro estado, outro país e etc. Então a gente está preocupado, tipo assim, você vai ficar aliviado de, nossa, consegui fazer minha empresa voltar. Na alta disponibilidade você fica aliviado, nossa, caí 30 segundos só com a falha de um componente que eu tive. Seria mais ou menos esse Exatamente. conceito para ajudar a galera aí? Exatamente. E vai falhar, né? A pergunta é quando, mas vai falhar. E aí, em muitos casos, eu já vivi muitos cenários disso, que às vezes você coloca ali um alerta para te avisar quando houve um failover no seu cluster, por exemplo, né, no seu FCI, Failover Cluster Instance, que é diferente de Always On AG, Availability Groups. Então você coloca ali, você cria um alerta em TSQL que seja, para te avisar num e-mail que quando acontece um failover na sua instância. E às vezes você chega de manhã para trabalhar, você vê que a sua instância, você tem um e-mail ali e sua instância saiu do nó 1 para o nó 2. E aí você vai identificar, você vai com calma, pega seu café e vai analisar o motivo daquele failover. E não chegar de manhã ou então alguém te acordar de madrugada ou algo desse tipo, para precisar resolver o problema e subir o outro lado na mão ou algo do tipo. Ou se você estiver rodando standalone, você resolver aquilo na hora. A questão é, ele vai mover automaticamente. Você pode identificar o que foi que aconteceu, e é até recomendável que faça isso, mas o seu serviço ficou fora ali o tempo do failover, que sai de alguns minutos. Eu queria só dar um exemplo prático de algo bem novo aqui, que inclusive eu estou trabalhando recentemente, obviamente na data de gravação do vídeo, é, a nuvem da Microsoft, o Azure, eles estão oferecendo agora o CycleMI. O Fabrício até gosta muito dessa solução aí. Então, eles têm uma região que você escolhe e agora tem a possibilidade de você criar um Instance Failover Group em outra região. E dentro Calma da aí. configuração desse... CycleMI, para a galera aqui do Brasil, você está aí na Irlanda, com Pode, inglês fluente e tal. CycleMI, não, galera, SQL, Azure Manage Instance. SQL Database Managed Instance. Lá no meu blog tem uns 20 artigos dessa feature aí que eu fiz alguns Acessa lá testes que é lá para muito bom, já vocês. li todos. Exatamente. Então, Bora, basicamente, você volta aí. é instância como serviço, né? Não é mais aquele só o database ali. Você Só tem uma instância base, todo como né? serviço. Isso aí. Exatamente. Então, naturalmente, quando você escolhe lá os tiers diferentes, você já tem uma alta disponibilidade, porque na região que você escolhe, por exemplo, atualmente eu trabalho com duas regiões, que é o norte da Europa e o leste da Europa. Então, na região do norte da Europa, tem um AG com 4 nós para essa nossa instância. Se um serviço ou um nó falhar, ele vai mover internamente ali, fazer um failover entre o AG rapidinho, e aí vai ser o tempo do failover. Mas e se a região toda ficar fora? A região data center da Microsoft ficar fora? Não tinha opção, a gente ia ficar fora. Então a Microsoft desenvolveu e liberou o Instance Failover Group, que em outra região, e aí a gente vai pensar mais em DR, você cria uma réplica dos seus dados, nesse caso é assíncrono para não haver latência, e aí se toda essa região ficar fora, o seu serviço vai migrar para o outro lado. E aí eu só estava querendo falar na questão da intervenção manual, que tem uma configuração que é o Grace Period, não sei como é que seria a tradução disso, mas quer dizer que se houver uma falha, você tem um tempo que você quer ou não que o seu failover automático aconteça, que é entre 1 e 24 horas. Então, imagina, a gente configurou lá para 24 horas, porque eu não quero que aconteça uma falha automática, né? Um failover automático. Deu um problema na região, eu quero tentar resolver aqui, porque
migrar tudo para o outro lado, para outra região, pode me trazer problemas de latência, problemas de replicação, de conectividade e tudo mais. Então, eu quero tentar resolver. Mas manualmente, eu vi que passou ali 10 minutos, 20 minutos, 1 hora e não vai resolver, aí eu posso ir lá manualmente no portal e fazer um failover. É por isso que pode requerer intervenção manual e na maioria das vezes ela é bem-vinda. E porque, como é assíncrono, a maioria dos DR, você acaba podendo ter uma pequena perda de dados, certo? Então, se você esperasse ali o seu serviço voltar ao local, você não ia ter zero perda. Agora, você fez um failover para um lugar assíncrono, pode ser que você perca alguma coisa. Mas pode ser que você... Exatamente. Você pode perder algumas transações que ainda não foram replicadas, mas é melhor você perder algumas transações do que perder os seus dados ou ficar fora 1 dia, 2 dias, se acontecer alguma catástrofe na região, entendeu? No caso mas essa é uma decisão de ativar manual. Às vezes você pode escolher ativar manual porque você não quer perder esse dado e quer esperar ali 1, 2, 3 horas até o seu limite para poder ativar o DR ou não. E você pode também não querer fazer um failover por falhas pequenas. Se vai ser resolvido em 10, 15 minutos, talvez você possa... eu quero esperar os 15 minutos, né? Pagar o preço por minha aplicação ficar fora 15 minutos, do que ter todo o trabalho de me mover para o site de Disaster Recovery. Show de bola. Vamos lá. E aí a gente tentou aqui ilustrar de uma forma bem visual, bem didática, como é que seria aí uma solução de autodisponibilidade e recuperação de desastre. Então imagina que a gente tem uma empresa lá, cliente da PowerTuning, em Vitória, e a empresa foi crescendo, e no momento que eles contrataram a PowerTuning, o Fabrício foi lá e sugeriu que, dadas as conversas, né, de requisitos, que eles não podiam mais ficar fora, não podia ficar muito tempo com a aplicação indisponível, e resolveram criar no mesmo data center lá em Vitória, um outro servidor e fazer um serviço de cluster. Na verdade, de Always On, Availability Groups, né? E aí começaram a replicar os seus dados internamente, com possibilidade de failover automático e tudo mais. E para esse tipo de solução, a gente está entregando para ele uma alta disponibilidade. Seria um disaster recovery? Talvez da falha de um servidor, da falha de um disco, mas isso aí não seria considerado propriamente um desastre. E aí a empresa veio crescendo, com mais foco na importância de pensando na continuidade, resolveram criar um novo servidor no data center de um serviço localizado aqui em Dublin, e aí fazendo então uma replicação assíncrona. No primeiro ali, ele estava fazendo síncrono para possibilitar failover automático e tudo mais. E aí ele colocou uma replicação assíncrona em Dublin, e ainda preocupado que poderia acontecer alguma coisa em Vitória e em Dublin ao mesmo tempo, vamos colocar mais um lá em Berlim. Então, essa solução que está aí agora, eu tenho um servidor principal em Vitória, replicando de forma síncrona, ou seja, né, a transação vai ser comitada na secundária e depois então vai ser dado o ok para a aplicação. Eu estou mandando 2 cópias, uma para Dublin e uma para Berlim, de uma forma assíncrona. Então, se acontecer algum problema em Vitória, caiu o site, caiu o data center, o site aqui não é o website, mas o site, o data center local lá, eu ainda estou resguardado de poder migrar e virar e operar o meu negócio em um dos 2 sites localizado em Dublin ou Berlim. Mas ainda não é o suficiente. O que eu posso fazer? Edivaldo, só um minuto. Oi. Para a galera ficar sabendo. Então, nesse momento, eu tenho a minha base de produção, aquela base com informações críticas, ultra mega importantes, que eu não posso perder nunca, em 4 lugares diferentes, correto? Exatamente. Você tem um primário em Vitória, um secundário síncrono em Vitória e 2 secundários assíncronos em Dublin e Berlim. E aí, nesse caso,
que a gente está fazendo aqui, eu estou desenhando e simulando uma solução usando o Always On Availability Groups. E ainda há uma terceira possibilidade de não necessariamente usar todos esses, mas para efeitos de desenho, a gente pode colocar ainda uma máquina, um servidor lá na nuvem da Microsoft, que vai replicar todos os nossos dados também, e aí eu vou ter praticamente o meu negócio nunca vai sofrer com esse tipo de problema que as empresas lá do 11 de setembro sofreram. E aí, justamente, nesse ponto, é claro que, na prática, uma solução dessa que a gente está mostrando aqui no desenho é bem pouco provável. Que a pessoa vai ter um data center principal no Brasil, uma réplica em Dublin, outra réplica em Berlim e uma na nuvem, né? Eu acho que isso aí seria uma solução muito cara e talvez na prática mesmo é bem pouco provável. De repente, a pessoa jogaria uma réplica na nuvem e teria um site em Vitória e replicando para outra cidade no Brasil. Seria uma coisa mais próxima da realidade. Mas o desenho foi basicamente para trazer a possibilidade e ilustrar aqui como é que seria uma solução de alta disponibilidade apenas e algumas opções com Disaster Recovery. Show. Certo? E eu olhava esses desenhos assim e ficava falando, isso daí, meu, quem que vai ter 5 réplicas da base de produção no Always On com 5 réplicas? Isso daí eles mostram só para dizer que o negócio funciona, tal. Até esse ano eu conheci uma empresa em São Paulo, uma empresa grande, que eu não vou citar o nome, claro, que tem 5 réplicas, exatamente igual esse desenho do Edivaldo, não nessas localidades, é claro, mas 5 réplicas de Always On numa base gigante. E eu falei, caramba, realmente tem gente que tem isso. Aumentando o tamanho da empresa, faturamento, né, a importância do ponto de não poder ficar indisponível, vai aumentando também os investimentos na parte de alta disponibilidade. Um ponto interessante aí que vai mostrar também no decorrer de todos os módulos que vem ainda pela frente, é que você pode usar as secundárias para outros fins, além de ficar ali esperando uma falha. Você pode, eu vou ver ainda nesse módulo 1, mas pode usar para backup, usar para relatório e outros itens e coisas desse tipo. Não é simplesmente deixar um servidor parado esperando uma falha acontecer. Perfeito. Seguimos? Bora. E lembrando também, você que está aí assistindo o treinamento, se tiver alguma dúvida, deixa lá no fórum do site, dos cursos, que a gente responde o mais rápido possível. Não é real time, mas a gente, o mais rápido possível, ou eu, o Marcelo, o Newton, o Fabrício, e toda lá a equipe de instrutores vai dar uma resposta lá para vocês. Certo? Certíssimo.